Como encontrar paz em Jesus quando sua mente está em guerra? Você já viveu aquele momento em que o corpo está parado, mas a mente não para? Você deita para descansar, mas os pensamentos não desligam. Ora, mas as palavras parecem presas. Sente que acredita em Deus, mas por dentro há uma guerra que não cessa. Uma confusão silenciosa, barulhenta demais para ser ignorada, mas invisível demais para alguém entender. É uma guerra que acontece no escuro, dentro da cabeça, dentro do peito. Uma batalha entre a fé e o medo, entre o eu confio e o eu não aguento mais. Entre o desejo de descansar em Deus e a mente que insiste em prever o pior. E o mais difícil é que ninguém vê. Por fora, você sorri. Por dentro, há um campo de batalha inteiro gritando por paz. Mas há algo que talvez você ainda não tenha percebido. Jesus também conheceu esse lugar. O Filho de Deus, o próprio Príncipe da Paz, enfrentou noites em que a mente e o coração travaram uma guerra. No Getsemane, ele disse: "Minha alma está profundamente triste até a morte." Ele suou sangue. Ele sentiu o peso do medo, da dor e do abandono. E mesmo assim, orou. E é por isso que ele entende você. Porque a paz que ele oferece não é teórica, é vivida. Jesus não promete um caminho sem conflitos. Ele promete estar com você dentro deles. Ele não remove a guerra, ele reina sobre ela. A verdade é que essa batalha na sua mente não significa que Deus te abandonou. Ela é, na verdade, o sinal de que o Espírito Santo ainda está lutando por você. Porque se o inimigo tivesse vencido, o que existiria agora seria silêncio. Não dor, não luta, não resistência. Mas o fato de você ainda lutar por paz é a prova de que há algo divino dentro de você que se recusa a desistir. O Espírito Santo está nesse campo agora. Ele não vem como um general que te exige forças, mas como um médico que vem restaurar o que está quebrado. Ele entra onde o medo se esconde, organiza o que a ansiedade bagunçou e silencia as vozes que te faziam duvidar da presença de Deus. Você não precisa fugir da sua mente, porque o Espírito de Deus quer habitar nela. E quando ele entra, o caos cede lugar à calma. Os pensamentos deixam de ser inimigos e se tornam instrumentos. A guerra ainda pode existir, mas agora quem está no comando é aquele que nunca perde. Este é o momento em que a presença de Deus vai te ensinar algo profundo. A paz não vem quando a guerra termina. Ela vem quando Jesus assume o trono dentro do seu coração. E é isso que vai acontecer hoje. A tempestade pode continuar lá fora, mas o mar dentro de você vai se aquietar. Porque quem está vindo em sua direção agora é aquele que diz: mesmo que a sua mente esteja em guerra, eu ainda sou a sua paz. A batalha invisível, quando a mente se torna um campo de guerra. Há uma guerra que não deixa marcas no corpo, mas deixa cicatrizes na alma. É uma luta que acontece no silêncio do pensamento, entre o que você sabe e o que você sente. Entre o Deus está no controle e o porquê eu não consigo descansar. É uma guerra invisível, mas devastadora. Ela drena a energia, rouba o sono e transforma até a fé em um campo minado. Você tenta focar, mas os pensamentos correm sem direção. Tenta orar, mas a mente começa a gritar mais alto do que as palavras. E quando o cansaço chega, você se pergunta se ainda tem algo errado com você. Mas não tem. Essa luta não é sinal de fraqueza. É o reflexo de uma alma que ainda busca paz em meio ao caos. A Bíblia diz: a mente dominada pela carne é morte, mas a mente guiada pelo Espírito é vida e paz. Romanos 8:6. Isso significa que a mente pode ser território de guerra ou morada de Deus. Tudo depende de quem está governando. E talvez, sem perceber, você tenha deixado seus pensamentos no comando por tempo demais. É por isso que tudo parece fora de controle, porque a mente não foi feita para carregar o que só o Espírito pode sustentar. O inimigo sabe disso.
Ele não precisa tocar em você fisicamente para te destruir. Basta ganhar espaço dentro da sua mente. Ele age sutilmente, plantando pequenas ideias. Você não é suficiente. Deus não está te ouvindo. Nada vai mudar. E essas frases, repetidas em silêncio, começam a corroer a fé. Mas hoje, o Espírito Santo quer quebrar esse ciclo. O Espírito não ignora as vozes dentro de você. Ele as confronta. Ele não te manda pensar positivo. Ele te ensina a pensar com propósito. Ele te faz lembrar que o mesmo poder que ressuscitou Jesus habita em você e que dentro dessa guerra existe uma força que o medo não consegue apagar. A mente é o campo onde o Espírito Santo quer vencer por você. Ele quer transformar esse terreno de dúvida em altar de rendição. Porque a verdadeira paz não é a ausência de pensamentos, é quando seus pensamentos se curvam diante da presença de Deus. O Espírito Santo quer te ensinar a lutar de outra forma, não resistindo ao caos, mas convidando Jesus para dentro dele. Porque só quando ele entra é que o ruído começa a se calar. O medo perde o volume, a angústia perde força, e a mente, antes em guerra, começa a se alinhar à voz do céu. Essa batalha não é o fim da sua fé. É o lugar onde ela será provada e purificada. Porque a mente em guerra é o campo onde Deus revela quem realmente reina. E é nesse ponto que você vai entender algo que muda tudo. Até Jesus conheceu essa luta. Jesus também conheceu essa guerra. O príncipe da paz em agonia. Pouca gente fala sobre isso. Mas até Jesus teve uma mente em guerra. O Filho de Deus, que curava multidões e acalmava tempestades com uma palavra, também viveu noites em que a alma gritava por socorro. No jardim do Getsêmani, antes da cruz, ele confessou algo que poucos compreendem. Minha alma está profundamente triste até a morte. Era o próprio príncipe da paz dizendo que dentro dele existia dor, peso e conflito. Aquela noite não foi uma cena simbólica. Foi o momento mais humano de Jesus. O momento em que o corpo tremia, o suor virava sangue e o medo se misturava à obediência. Ele não negou o que sentia, mas também não se deixou dominar por aquilo. Ele se ajoelhou. Ele orou. E naquele chão frio, entre lágrimas e angústia, Jesus nos ensinou algo que muda tudo. A paz não é encontrada quando o medo desaparece, mas quando a vontade de Deus se torna maior do que o medo. Jesus poderia ter fugido, poderia ter chamado anjos, poderia ter evitado a dor, mas escolheu permanecer. E foi ali, no meio da mente em colapso, que ele revelou o segredo da verdadeira paz. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa frase é o maior ato de fé já pronunciado por um ser humano. Porque paz não é o resultado de controlar tudo, é o fruto de entregar tudo. A mente de Jesus estava cercada pela dor, mas o coração estava ancorado na vontade do Pai. Ele nos mostrou que mesmo quando a alma vacila, o Espírito continua firme. E é isso que o Espírito Santo quer te lembrar hoje. A guerra na sua mente não te torna menos espiritual, ela te torna mais humano. E é justamente na humanidade que Deus mais se revela. Quando você sente que a cabeça não aguenta mais, é o Getsêmani da sua alma, o lugar onde o medo tenta governar, mas a entrega o derruba. O lugar onde a oração não é bonita, mas é real. Onde o Pai me ajuda, vale mais do que 1000 discursos de fé. Porque é ali que o Espírito Santo começa a agir. Ele não espera que você se acalme para te encontrar. Ele entra no meio da tempestade e sussurra: eu também já estive aqui. O Getsêmani não foi o fim da paz de Jesus, foi o nascimento dela. E talvez o seu caos não seja um castigo, mas um convite para você conhecer a paz que não depende de circunstâncias, mas de presença. A mente de Jesus foi o campo da maior batalha da história e foi vencida de joelhos. E é ajoelhado
e não com força, que você também vai vencer a sua. Porque o Espírito Santo que sustentou Jesus naquela noite é o mesmo que está aqui agora, pronto para acalmar o que ainda grita dentro de você. O ruído não é o inimigo. O Espírito fala, no meio do caos. Você acredita que só terá paz quando o barulho cessar. Mas e se a paz verdadeira não estiver no silêncio, e sim na presença de Deus dentro do ruído? E se o problema não for o barulho da mente, mas o fato de você ter esquecido quem está no comando dentro dele? Muitas pessoas passam a vida tentando fugir do barulho interior, se distraem, se sobrecarregam, se anestesiam, acreditando que paz é o mesmo que ausência de conflito. Mas Jesus mostrou o oposto. Ele acalmou tempestades, mas primeiro aprendeu a dormir nelas. Ele viveu cercado de vozes, de pressões, de expectativas, e mesmo assim mantinha a calma, porque a paz dele não dependia do que acontecia fora, e sim de quem habitava dentro. A mente é como um mar em movimento, às vezes sereno, às vezes violento, e o Espírito Santo é a voz que fala sobre essas águas. Quando Jesus estava no barco e o vento rugia, os discípulos se desesperaram. Eles viram perigo. Jesus viu o propósito. Enquanto eles gritavam, ele descansava. E quando finalmente o acordaram, ele não apenas acalmou o mar, ele revelou o verdadeiro poder da paz. Por que vocês têm tanto medo? O que Jesus estava mostrando é que o problema nunca foi o vento, foi a falta de confiança em quem estava dentro do barco. E é isso que o Espírito Santo está te dizendo agora. Você está tentando calar as ondas, mas o que precisa é se lembrar de quem está com você dentro delas. O ruído mental, as vozes que se cruzam, o medo que aperta o peito, nada disso é sinal de derrota. É sinal de que a sua alma está reagindo à presença de Deus. É o conflito entre o velho e o novo, entre o que o mundo diz e o que o Espírito sussurra. O barulho é apenas o som da transformação acontecendo. Deus não precisa eliminar o caos para se manifestar. Ele usa o caos como cenário para revelar sua autoridade. Foi sobre as águas agitadas que o Espírito pairou na criação. Foi em meio ao barulho que Elias ouviu um sussurro suave. Foi em meio ao clamor de uma multidão que Jesus ouviu o toque silencioso de uma mulher que cria. O Espírito não fala mais alto que o ruído, ele fala mais fundo, e quando a voz dele ecoa dentro de você, ela começa a reorganizar tudo. Os pensamentos, os sentimentos, as reações. O barulho não some de repente, mas perde o poder de te dominar. Porque agora há uma voz mais forte sustentando o seu interior. Pare de lutar contra o ruído. Aprenda a escutar Deus através dele. A paz não vem quando tudo se cala. Ela vem quando a presença dele se torna mais real do que qualquer outro som. O Espírito Santo não quer te levar para fora da tempestade. Ele quer te ensinar a andar sobre ela. O Espírito Santo, o comandante invisível da sua mente. A mente humana é um campo onde se travam guerras que ninguém mais pode ver. E o Espírito Santo é o único que sabe comandar essa batalha. Ele não vem com gritos, ele vem com direção. Não impõe força, mas autoridade. Ele não apaga os pensamentos, ele os coloca em ordem. Porque paz não é ausência de movimento, é harmonia sob o governo certo. O Espírito é o comandante silencioso que entra no caos da mente e estabelece uma nova hierarquia. Ele olha para o medo e diz, fique em silêncio. Olha para a ansiedade e ordena, espere. Olha para a culpa e declara, você já foi perdoada. E pouco a pouco, aquilo que antes era desordem, começa a se tornar um exército alinhado. Cada pensamento que te enfraquecia passa a se curvar à verdade. Cada lembrança que te feriu começa a ser ressignificada. É assim que o Espírito age. Ele não luta contra você, ele luta dentro de você.
Ele não te chama para fingir calma, ele te ensina a dominar a tormenta. Porque o Espírito Santo não é o refúgio de quem foge da mente, ele é o rei que ensina a mente a se curvar diante do trono. Romanos 8:26 diz que o Espírito intercede por nós com gemidos que palavras não conseguem expressar. Isso significa que ele entende o que você sente, mesmo quando você não sabe orar. A mente pode estar confusa, mas o Espírito não está. Ele traduz suas lágrimas em linguagem celestial. Ele pega a dor que você não consegue explicar e a transforma em intercessão. É por isso que quando o Espírito está no comando, você não precisa ter todas as respostas. Você precisa apenas permanecer no lugar certo, sob o domínio dele. Ele te ensina que não é preciso vencer cada pensamento, é preciso render cada pensamento. Ele não te pede perfeição, ele te pede entrega. A mente controlada pelo medo reage, a mente guiada pelo Espírito responde. Uma é escrava das circunstâncias, a outra senhora da paz. O Espírito Santo é o único capaz de transformar o campo mental em território sagrado. Ele entra e muda as regras da guerra. Antes você lutava tentando entender tudo. Agora você luta para permanecer em paz. Antes, a mente te dominava. Agora é o Espírito que domina a mente. E quando ele governa, algo muda profundamente. Você para de tentar calar a tempestade e começa a ouvir a voz que a comanda. O Espírito não te tira do campo de batalha. Ele te transforma no guerreiro que vence de joelhos. É ele quem decide quando o pensamento deve parar, quando a emoção deve se render e quando o coração deve descansar. E quanto mais ele assume o controle, mais a guerra perde força. Porque uma mente rendida ao Espírito não é um campo em ruínas, é um trono de paz. A paz não é um momento, é uma prática espiritual. A maioria das pessoas busca a paz como quem busca um milagre instantâneo. Espera um toque, uma palavra, uma experiência que apague o peso de uma vez. Mas a paz de Jesus não funciona assim. Ela não é um lampejo, é uma construção. Não é um momento de alívio, é um modo de viver. É uma prática diária de entrega, uma disciplina espiritual que transforma a mente aos poucos até que o caos perca o direito de comandar. Jesus vivia cercado de multidões, de julgamentos, de pressões. Mesmo assim, a paz nunca o abandonou. Porque ele não esperava o ambiente se acalmar para descansar, ele carregava a calma dentro dele. Retirava-se para lugares solitários e orava. Essa era a rotina do Filho de Deus. Antes de curar, ele se recolhia. Antes de decidir, ele se silenciava. Antes de agir, ele ouvia. Jesus não encontrava paz por acaso, ele a cultivava. E é isso que o Espírito Santo quer te ensinar hoje. Paz é prática. Ela nasce quando você pausa o ruído e dá espaço para Deus falar. Ela cresce quando você decide olhar para dentro e nomear o que te atormenta. E ela se fortalece quando você convida o Espírito a respirar dentro do seu silêncio. Essa é a diferença entre o descanso emocional e a paz espiritual. O descanso emocional depende de pausas externas. A paz espiritual nasce de rendição interna. O primeiro acaba quando o mundo te pressiona. O segundo permanece mesmo quando tudo desaba. A paz não é a ausência de problemas, é a habilidade de permanecer centrado enquanto o mundo gira. É o fruto maduro de uma mente treinada pela presença de Deus. E isso não acontece de um dia para o outro. É um processo. A cada pensamento que você entrega, a cada oração sincera que faz, a cada silêncio que você escolhe ouvir em vez de reagir, o Espírito Santo vai moldando dentro de você a estrutura da paz. Ela começa pequena, como um fio de luz no meio do nevoeiro, mas cresce. De repente, o que te deixava desesperado já não te domina. O que antes te fazia perder o sono agora
é só um lembrete de que Deus está cuidando. Você percebe que a paz não chegou de uma vez. Ela foi se estabelecendo pouco a pouco até se tornar o estado natural da sua alma. Por isso, não procure sentir a paz. Pratique-a. Ore quando não tiver vontade. Respire quando quiser desistir. Permaneça quando tudo disser para fugir. E com o tempo, o Espírito Santo vai te ensinar a viver no ritmo do céu, onde o coração não se apressa, a mente não se desespera e a alma entende que estar em Cristo é estar inteiro. Porque a paz que Jesus dá não é uma emoção passageira, é o resultado de uma mente que aprendeu a descansar no comando de Deus. O encontro. Quando Jesus fala com a sua tempestade interior, feche os olhos por um momento e imagine isso. O mar está agitado, o vento grita e o barco balança. Os discípulos entram em pânico. Tudo parece fora de controle. E no meio daquele caos, Jesus está dormindo. Ele não dorme porque ignora o perigo. Ele dorme porque conhece o comando. Quando o despertam com medo, ele se levanta, olha para o vento e diz: acalma-te. E de repente o mar obedece. Agora imagine essa cena dentro de você. O mar é a sua mente. O vento são os seus pensamentos. O barco é o seu coração tentando permanecer de pé. E Jesus está ali, silencioso, presente, mas parecendo adormecido. É nesse instante que ele te ensina a lição mais profunda da fé. A paz não vem quando Deus fala com o mundo lá fora, mas quando ele fala com o mundo dentro de você. O Espírito Santo quer conduzir você a esse mesmo encontro agora. Ele quer te levar a esse instante em que a presença de Deus entra no meio do barulho e transforma o caos em comunhão. Não é um milagre distante, é uma experiência que pode acontecer agora, se você permitir. Respire, sinta o ar entrando. Isso é vida sendo renovada. Enquanto você ouve, permita que o Espírito toque o centro da sua mente, onde os pensamentos se cruzam e a ansiedade começa. Deixe ele ordenar tudo. Deixe ele falar com o seu mar. Você não precisa lutar para calar a tempestade, apenas convide Jesus a levantar-se dentro de você. E ele vai dizer o mesmo que disse há 2000 anos: acalma-te. Nesse momento, ele toca o medo e o transforma em fé. Ele toca a confusão e a transforma em clareza. Ele toca o desespero e o transforma em esperança. O Espírito Santo sussurra: você não precisa controlar, precisa confiar. Essa é a paz que vem de dentro, a paz que não depende do que acontece, mas de quem habita em você. Enquanto o Espírito fala, você sente o corpo desacelerar, o coração encontrar ritmo e a mente, antes em guerra, começar a respirar de novo. A tempestade ainda existe, mas já não te domina, porque agora há uma voz mais forte do que o ruído, e essa voz é a do próprio Deus dizendo: eu ainda estou aqui. E nesse instante, você percebe algo que muda tudo. A paz não é um lugar, é uma presença. Você não precisa correr atrás dela. Ela te encontra quando você permite que Jesus comande a sua tempestade interior. Hoje, ele não está pedindo que você entenda. Ele está pedindo que confie. Porque enquanto você confia, ele fala. E quando ele fala, até o caos se ajoelha. Da inquietação ao descanso, quando a paz deixa de ser promessa e se torna presença. Há um momento em que a mente, cansada de lutar, finalmente se rende. Não porque desistiu, mas porque entendeu. Entendeu que a paz não é um prêmio, é um estado. Que o controle não traz descanso, só mais tensão. E que tentar resolver o que é espiritual com força humana é como tentar segurar o vento com as mãos. É inútil. O Espírito Santo quer te conduzir a esse lugar agora. O lugar onde a paz deixa de ser uma promessa distante e se torna uma realidade dentro de você. A inquietação nasce quando você acredita que precisa entender tudo. Mas o descanso nasce quando você confia que Deus sabe o que faz, mesmo quando não faz sentido. É essa confiança que muda tudo.
Porque quando você começa a ver a vida sob a ótica da fé, até o que parecia castigo se revela como cuidado. O silêncio de Deus deixa de ser ausência e passa a ser preparação. O atraso deixa de ser prova e passa a ser proteção. A mente guiada pelo Espírito aprende que nem toda resposta vem com palavras. Algumas vêm com paz. E essa paz não precisa explicar, porque ela sustenta. Ela te segura nos dias em que o chão falta, te acalma quando a dúvida grita e te ensina a descansar quando tudo parece fora do lugar. É nesse ponto que a alma começa a florescer. A ansiedade, que antes controlava o ritmo, começa a perder o pulso. A culpa, que antes prendia o coração, começa a se dissolver. E o medo, que antes dominava os pensamentos, começa a se calar. O Espírito Santo não apenas trouxe alívio, ele trouxe estrutura. Ele reorganizou a sua mente de acordo com o céu. Agora você percebe, a paz não é estática, é um movimento constante de entrega. A cada novo dia, o Espírito te convida a soltar mais um peso, a confiar um pouco mais, a respirar um pouco mais fundo. É assim que ele te ensina a viver em harmonia, mesmo quando o mundo lá fora grita desordem. Você começa a caminhar diferente. Os problemas continuam, mas já não te governam. As vozes continuam, mas já não te confundem. Você aprendeu a discernir a voz de Deus no meio de todas as outras. E isso é liberdade. É o início de uma nova consciência, uma mente que deixou de ser campo de guerra para se tornar jardim de descanso. É aqui que você entende o que Jesus quis dizer quando prometeu: a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. O mundo oferece distração. Jesus oferece direção. O mundo tenta anestesiar a dor. O Espírito Santo a transforma em propósito. O mundo promete alívio. Deus entrega restauração. Agora a paz já não está fora. Ela está dentro. Você não precisa buscá-la, você precisa protegê-la. E toda vez que o medo tentar voltar, você vai se lembrar: o Espírito Santo habita aqui. E onde ele habita, o caos perde poder. Jesus não tira a guerra, ele vence dentro de você. Muitas pessoas passam a vida pedindo a Deus para remover as tempestades. Mas Jesus não veio tirar o mar. Ele veio te ensinar a andar sobre ele. A verdadeira vitória não acontece quando tudo se acalma ao redor. Ela acontece quando o Espírito Santo reina dentro de você e nada mais consegue te arrastar para o fundo. É aí que a guerra muda de sentido. O que antes era dor, agora é direção. O que antes era peso, agora é propósito. A paz que Jesus oferece não é uma fuga da realidade, é domínio sobre ela. É a capacidade divina de permanecer inteiro, mesmo quando tudo se fragmenta. Ele não apaga o passado, ele ressignifica, não impede o vento, ele te ensina a dançar no meio dele. A presença dele não promete ausência de problemas, promete autoridade no meio deles. E talvez esse seja o maior milagre de todos, perceber que a guerra ainda existe, mas já não tem o mesmo poder. Porque agora quem governa dentro de você é o Espírito de Deus. Ele não apenas te acalmou, ele te reformou. A mente que antes duvidava, agora descansa. O coração que antes corria, agora confia. E o medo que antes dominava, agora se curva diante da fé. Você não é mais refém da ansiedade, do passado, da dúvida ou da dor. Você é casa da paz. Você é o lugar onde o Espírito Santo habita. E onde ele habita, não há derrota, há direção. Jesus quer que você entenda. Ele não veio apenas salvar a sua alma, mas restaurar a sua mente. Ele veio reinar sobre os seus pensamentos, limpar as vozes antigas e ensinar o seu coração a ouvir de novo. Ele veio devolver o domínio da paz que o mundo tentou roubar. A guerra não acabou, mas agora ela tem um novo resultado. Porque o medo pode gritar, mas já não governa. O caos pode tentar, mas já não vence. E quando a tempestade voltar, porque ela sempre volta, você vai lembrar: dentro de mim
habita aquele que a vence todas as vezes. Jesus não removeu a cruz. Ele venceu nela. E é isso que ele faz com você hoje. Ele não apaga as lutas. Ele te transforma nelas. Ele te molda, te fortalece e te enche da paz que não pode ser explicada, apenas vivida. Agora, respire. Sinta a leveza que vem de saber que você não precisa lutar mais sozinho. A paz que Jesus te dá não depende de circunstâncias, depende de entrega. E neste instante, enquanto você ouve, o Espírito Santo sussurra dentro de você: eu não vim acabar com a guerra, eu vim vencer dentro de você. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa lembrar que a paz ainda existe. Escreva nos comentários: Jesus, acalma minha mente.